Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Papo de Crente, trazendo um assunto interessante: línguas estranhas. Estamos aqui ao lado do pastor Givanildo Ferreira e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Você já ouviu falar em línguas estranhas? Inclusive eu falo, Marcelo. Olha aí, vai ser um assunto bastante interessante. Logo após a vinheta. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tem uma pessoa que realmente tem base no assunto, que é o nosso irmão Givanildo e pastor Givanildo Ferreira. E eu, irmão Marcelo, vamos tentar trazer uns pontos de vista sobre quem acredita, quem não acredita em línguas estranhas. Eu, por exemplo, tenho uma opinião um pouco diferente da do nosso pastor, porque eu não tenho tanta relevância sobre línguas estranhas e muitas das vezes eu penso a respeito de que pode ser algo humano e não divino, como propriamente dito. Mas vamos falar de onde pode ter surgido as línguas estranhas, entrar um pouquinho nessa história e, obviamente, o nosso papo vai ser sobre esse assunto. Irmão Gil, sei que você é uma das pessoas que realmente defende algumas ideologias por base bíblica. E hoje o assunto é línguas estranhas. O que você pode me dizer, línguas estranhas? De onde veio? Quando começou? Me dê detalhes sobre línguas estranhas. Marcelo, o primeiro ponto de partida é entender como surgiu esse fenômeno, esse acontecimento a respeito das línguas estranhas. Existem muitos equívocos relacionados a esse tema e, a começar de Atos capítulo 2, muitos entendem que aquele acontecimento se trata de línguas estranhas, quando na verdade o que aconteceu em Atos capítulo 2 foi línguas idiomáticas, aonde os apóstolos estavam falando línguas de nações, ao ponto de que outras pessoas que estavam ali, que pertenciam a outras nacionalidades, eles entendiam exatamente o que eles falavam. Então aquele acontecimento de Atos capítulo 2 não tem base alguma para sustentar a ideia de línguas estranhas. Paulo, ele vai falar sobre línguas estranhas. E entendemos também que na Bíblia fala sobre língua dos anjos. Na verdade, Paulo está falando de uma língua que o nosso intelecto não consegue entender, discernir e captar. É uma língua estranha. Existem pessoas que falam e a grande preocupação é: será que essas línguas faladas nas igrejas, que eu acredito que existe, são realmente espirituais? Ou são línguas formuladas, criadas, que está na mente, no subconsciente das pessoas? Até pelo fato já de ter o domínio, né, Marcelo? Sim. Sobre essas línguas estranhas. A nossa preocupação, no caso a minha, porque o Marcelo tem a tese e vai falar sobre a ideia das línguas estranhas, eu acredito que existem pessoas que falam porque já está fixada no seu subconsciente e não se trata de línguas espirituais. Sim. Você falou de Atos capítulo 2, onde sim houve um evento e que temos o mesmo ponto de vista. Apesar da discordância de informações, nós temos o mesmo ponto de vista. Para mim, lendo Atos, no caso de capítulo 2, aquilo que ocorreu foi um fato necessário. Obviamente você falou idiomática, acho que é a palavra que cabe bem, porque na medida do estudo também ela traz dessa forma que foi uma tradução de idiomas não condizentes à região que estavam, mas precisavam de uma comunicação para que nela houvesse o interagir com o que estava sendo feito e essa comunicação foi válida. Então, primeiramente nesse ato que eu observo é o fato da necessidade de uma forma de tradução, a qual apresentou também, junto com a língua estranha, à fronte das pessoas, se eu me lembro, tochas, como descrito, para que houvesse traduções e uma forma de interpretar aquilo que estava sendo dito. Então, junto com a língua estranha, tem sempre uma forma de interpretação das mesmas. Então, isso me credibiliza a não ter a contestação de que todas as línguas estranhas ditas nas igrejas são verídicas e são formas espirituais. Pela forma também que Paulo, como você mencionou, ressalva que há necessidade de uma interpretação e Paulo, por muitas vezes, alguns dizem que Paulo falava em línguas estranhas, quaisquer que sejam elas, e eu defendo a ideia de que, havendo línguas estranhas nas igrejas, que haja intérprete. É o que geralmente isso não acontece. É uma falácia de línguas estranhas, ou supostas línguas estranhas, ou parapsíquicas, ou até mesmo formulada por indução,
e essas línguas são mencionadas, que não há tradução alguma. E nas congregações existem pessoas que falam línguas estranhas, porém os interpretadores dessas línguas estranhas, que não são línguas estranhas ao meu modo de ver, não tem interpretação. Então, o corpo da igreja fica sempre com uma falácia, uma gritaria, e por vez eu particularmente não consigo acreditar quando há certas línguas estranhas, tão chamadas nas congregações. O que Paulo está falando a respeito, Marcelo, dos intérpretes, é que realmente as línguas eram estranhas. Sim. Ninguém sabia o significado, a tradução daquilo que estava sendo falado dentro das igrejas, na cidade de Corinto. Sim. E Paulo está exortando aos cristãos que, quando não houvesse um intérprete, que eles falassem para eles mesmos, ou que ficasse em segredo entre eles e Deus, quando na verdade todos falavam ao mesmo tempo nas línguas que Paulo vai identificar como línguas estranhas. E eu torno a falar que, concernente a línguas estranhas, quando Paulo está falando sobre línguas estranhas, é algo que o homem não consegue discernir, algo que o humano não consegue desvendar, é algo estranho, é novo. Paulo está dizendo que essas línguas precisam ser interpretadas. Se Paulo está falando que haveria de ser interpretada, é porque alguém tinha capacidade para interpretá-las. Então Paulo está dizendo, tá uma bagunça aqui, tá todo mundo falando o que não está entendendo, e isso não há uma edificação. A questão das línguas estranhas, eu acredito, como pastor evangélico, que isso se trata da edificação de si próprio. Por quê? Porque se trata de uma língua estranha, é uma língua que não pertence a essa terra, a esse território. E eu acredito muito que no sentido espiritual, no âmbito espiritual, isso é a conexão de um mortal com o que é divino, com o Deus poderoso. Então, essa interligação sobre as línguas estranhas, eu acredito que é uma comunicação oculta, uma comunicação entre um ser humano e o seu Criador. Eu também preciso entender que o ser humano, Marcelo, ele primeiro existiu em Deus. Sim. Porque antes do homem ser formado na terra, o homem já estava em Deus. Quando Deus sopra nas narinas do primeiro homem existente na terra, Deus está colocando no homem aquilo que já existia nele. Então está trazendo do céu para a terra o que já existia. Então o homem também é um ser espiritual. Somos semideuses? Vamos lá. Então o que acontece? Pano para manga. Essa comunicação faz sentido, porque o homem está aqui, mas pertence ao que é divino. É por isso que a Bíblia diz que quando o homem morrer, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então precisa dessa comunicação. E eu entendo que as línguas estranhas é realmente uma afinidade entre o que é humano e o que é divino. Tá aí um ponto de vista que eu particularmente tenho minhas aversões. Eu não acredito que Deus, para ter uma comunicação com Deus, por exemplo, você precisa ter uma forma de conversação a não ser a que você já conhece. Isso também descarta essa afinidade das pessoas que não falam em línguas. Então, diferenciam quem fala de língua e quem não fala de línguas, em línguas estranhas. E essa língua, essa nomenclatura, não traz a singeleza da alma em ser sincero com o Pai. Porque você não precisa de uma tradução divinal para ter essa comunicação, visto que Deus é contigo. Deus está em todas as partes. E toda parte é comunicativa com Deus. Então, não é um meio termo para que haja esse direcionamento da sua palavra verbal e que se transfira para o mundo espiritual, visto que já existiu o fato de Jesus rasgando o véu. Isso é o meu ponto de vista. Paulo, quando fala também referente na igreja de Corinto, ele fala referente à bagunça que estava acontecendo naquela região e naquela congregação. E por isso houve essa carta e ele alertando para que quando fosse causada a línguas estranhas, estivesse trazendo para o povo um discernimento sobre aquilo. Hoje, quando você vê nas congregações em línguas estranhas, as pessoas falando, eles utilizam essa língua estranha por honra ao mérito. Inclusive, eu acredito que, se eu não me engano, na igreja pentecostal e na Assembleia de Deus, nas assembleias, elas são bem difundidas, são bem faladas. Assim, todas as pessoas têm direito de falar em qualquer idioma que quiser, inclusive nas línguas estranhas. Não tem nenhum problema com isso. De certa forma, eu acredito que exista a língua estranha e a necessidade dela, que é o que me atém, ela não tem tanta relevância para uma comunicação com o que é divino.
Então, por isso, Paulo está alertando a bagunça que estava em muitas das congregações hoje em dia, traz uma definida bagunça também no condimento do que é falar em línguas estranhas. Todo mundo fala, e não há intérprete dessa língua estranha. E agora, falando um pouco mais sobre parar a bagunça, no meu ponto de vista, acredito que você deve ter seu ponto de vista, ele tem um dele, nós temos difusões desse mesmo assunto. Ele é um pastor, ele fala em línguas e tem uma credibilidade, e no entanto ressalva o nosso respeito entre um e outro, óbvio, isso nunca vai deixar de ser. As pessoas que acreditam em línguas estranhas, tudo bem. Agora, falando da parapsicologia e na indução, é possível qualquer pessoa falar em línguas estranhas. Independente de ciência ou de estudo, uma pessoa que esteja na situação de se colocar a falar com determinado força de incentivo, é possível você falar línguas estranhas. Então, o que é de fato essa língua estranha? Qual é essa comunicação? E para que ela serve? Para mim, esses 3 itens, esses 3 diálogos, eles não precisam ser mencionados na comunicação entre mim e Deus. Acredito no Pai que a minha comunicação em língua portuguesa aqui no meu país ela é condizente. E um outro detalhe, as línguas estranhas mencionadas no Ocidente e no Oriente são completamente diferentes das nossas. Então, essas línguas estranhas que é mencionado nas nossas congregações, elas são similares de outras pessoas que também pertencem à congregação e que por vezes ramificou a religiosidade daquela tipo de discernimento que existe na congregação, seja Assembleia, Batista, daí por diante. Elas são faladas tão somente aqui no nosso país, mas fora do nosso país não tem nenhuma similar parecida. Então, para uma pessoa que fala em línguas estranhas, é praticamente impossível falar em línguas estranhas se não ouviu aquela língua estranha que já foi mencionada antes. Então, a pessoa, para falar línguas estranhas do nada, já que é interpretativa, ela precisa ter ouvido antes. Então, é uma escola de línguas estranhas. Temos um pastor até que brinca com isso, de uma congregação, é um vídeo de humor. Ele brinca bastante com isso, ensinando a falar línguas estranhas. Então, até que ponto existe essa comunicação e que pode ser aprendido de um para o outro? Fica esse questionamento. Você falando sobre a questão, Marcelo, das línguas estranhas, eu me lembrei de um fato interessante, né? Uma vez, um pastor de uma denominação que eu fazia parte, teve uma seleção de candidatos para serem obreiros da igreja. Eu acho que eu passei por isso. Eu acho que ainda muitos passam por isso. E na seleção, houve-se um questionamento, porque a exigência, ou uma das exigências, era ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. E tinha um obreiro que ele era muito fervoroso, né? E a gente tem a ideia de quem fala em línguas estranhas, de quem é fervoroso, é cheio do Espírito Santo. Quando na verdade, ser cheio do Espírito Santo é completamente... Qual Espírito Santo? É outra coisa. Então, esse obreiro, ele não falava em línguas estranhas. Então, ele foi excluído, né, do corpo para fazer parte do ministério. Então, ele ficou muito chateado, muito triste, porque tinha que falar em línguas estranhas. Eu acredito que se fosse outro, iria mentir, né? Ia falar em línguas, eu falo em línguas e de repente... Eu falo em línguas estranhas. Mas a minha foi aprendida, a minha foi decorada, e eu faço de chacota. E esse é o grande problema, que existem pessoas que até falam, mas a grande problemática é se fala realmente pelo Espírito, e tem muita carnalidade no meio evangélico. Então, tá aí o nosso comentário a respeito, e eu acredito que você possa ter o mesmo entendimento que eu, ou o mesmo entendimento que o nosso irmão Marcelo. O que eu creio de fato, o que de fato é o que estamos mencionando, não é a descredibilização da língua estranha. Porque de fato, eu acredito que exista a língua estranha. O que eu não vejo necessária é ela ser efetivada do jeito que está sendo feita. Porque a existência dela com várias pessoas utilizando da grosso modo, eu acho até que é um desmerecimento ao que se trata do que é espiritual. Muitas pessoas mentem com isso e isso não estamos em vigor quem fala a verdade em línguas estranhas ou quem não fala em línguas estranhas. De fato, o que está aqui para mim, é a comunicação que existe entre o homem e o reino espiritual e a necessidade da língua estranha. Porque acreditar eu acredito, só não leva em consideração que ela é tão difundida dentro das igrejas da forma correta. Mas sim, existe línguas estranhas, só para deixar claro, para que vocês saibam. Eu acredito que exista e não depende disso para que você tenha uma comunicação com o nosso Pai. Então, fale com Deus, converse com Deus da sua forma, seja sua língua portuguesa, inglesa, em geral, qualquer que seja ela. Converse com Deus, abra seu coração, tenha comunicação que não só a língua estranha preserva que você tenha. A ligação é você falar com Ele. Ore, converse.
se abra ao coração e fale que nosso Pai em todo lugar fala com você e responde suas orações. Até porque ele entende todos os idiomas, né? Viemos E dele. todas as línguas. O que você acha desse assunto? Você é contra quem fala língua estranha? Você realmente não acredita com tanta veemência? Você fala em línguas estranhas? Não considera tão importante? É de fato um meio para se comunicar com Cristo? Deixe o seu comentário, fala embaixo o que você acha. Queríamos ler seu comentário, verificar e, possível, quanto breve daremos um retorno, tudo bem? Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.